nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe. Braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. Web Rádio Cidade. Boa tarde para você. Em ponto, 14 horas em Francisco Beltrão. Estamos iniciando o nosso querido Live Cidade. Hoje com a participação muito mais do que especial do Antônio César Soares, que é secretário do Meio Ambiente e também do Bem-Estar Animal. Antônio, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Seja bem-vindo aos estúdios da Web Rádio Cidade. Boa tarde, Cadu Guerreiro, a todos os nossos ouvintes, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente estar aqui conversando, expondo aí um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Como está indo a semana alusiva ao Dia Mundial da Água, que é o nosso bem mais precioso, se assim podemos dizer, né? Nós temos uma programação bastante extensa, já iniciamos na segunda-feira, né? Na segunda-feira com atividades lá no Ecomuseu, com palestras técnicas, né? Tivemos também no colégio do curso técnico Meio Ambiente aqui da cidade. Ontem ainda participei da abertura de uma outra atividade educativa lá no Ecomuseu, né, com uma outra escola estadual, e trabalhando esse tema central, que é essa relação, né, do ser humano com esse recurso tão precioso que é a água, né? É um recurso que fica sob a tutela do Estado, né, um recurso finito, dotado de valor econômico, é um bem público, e com os seus usos nobres, né, sobretudo abastecimento sanitário, dessedentação humana e animal, enfim. Falar sobre a importância da água, de fato, é quase que desnecessário, né, porque todo dia a gente usa esse recurso e dependemos dele para as atividades produtivas, para a nossa saúde pessoal, enfim. É um recurso que eu diria essencial aí para a nossa sobrevivência, né? Tem toda uma legislação que regulamenta isso, e de posse dessa percepção, o município, então, né, destinou aí, por determinação aí do prefeito Pedrão, uma atenção especial a essa semana, com toda uma programação, né, não só de educação, mas também de ações práticas. Aí nós teremos na sexta-feira o recolhimento aí de material eletroeletrônico na Praça Central, com óleo de cozinha também. Esse trabalho vai ser repetido no Poupatempo da Cidade Norte e do São Miguel. Exatamente. Tá certinho. O senhor acha que o beltronense ele já é consciente com relação à água? Cadu, eu leciono, né? Estou na docência há 24 anos, eu ensino para os meus alunos o seguinte: dificilmente a gente conscientiza alguém, a gente, no máximo, a gente sensibiliza. Então é um processo, né? Você não muda uma cultura por decreto, mas a educação ambiental, essa informação, né? Eu costumo dizer que a água mole em pedra dura, né? Isso tem que acontecer hoje, amanhã, nas escolas de ensino fundamental, o ensino médio, os cursos superiores, extensivo às comunidades. A gente percebe que a sociedade caminha por um caminho da evolução, né? Inclusive nessa relação aí e na prática da cidadania. Então, aquilo que é certo, mesmo que pouca gente esteja fazendo, né? E o que é errado, mesmo que muita gente esteja fazendo. Então, acredito que uma minoria da parcela da população, muitas vezes, que descumpre com aquela obrigação de cidadania, né? De cumprir, porque a gente tem os nossos direitos, mas tem os nossos deveres também, né? A gente sempre procura levar essa mensagem, né? Mas vamos fazer a nossa parte, né? Vamos levar essa informação, vamos
fazer a educação ambiental, né, levar informação técnica quando precisa, usar os meios de comunicação com esse importante trabalho, serviço de utilidade pública, né? Os meios de comunicação de massa têm essa capacidade grande, né, de entrar nos lares, de levar essa boa nova aí. Então, essa é a nossa percepção. Como que está o atendimento lá no Ecomuseu agora que as aulas voltaram ao normal, criançada, todo mundo estudando, como é que está esse atendimento? Nós fizemos ainda na semana passada a primeira aula aí, né, dentro do cronograma que foi feito para o atendimento das escolas. É um lugar fantástico, né, um lugar agradável, ponto turístico aqui da nossa cidade, Francisco Beltrão, dentro do Parque Irmão Cirilo, com vários atributos, né, com outras infraestruturas, como o nosso viveiro municipal. Então, participando da palestra, a gente mostra lá também a produção de mudas, né, tem projetos lá com outras entidades, como o Rotary Club, o Plantando Vidas, né. A nossa trilha ecológica dentro dessa unidade de conservação, né, ontem mesmo ainda acompanhei uma turma de alunos do Colégio Estadual, Léo Flack, né, e mostramos lá 2 nascentes recuperadas lá na margem da trilha, né. Então é a natureza como laboratório sendo usado para o ensino e para a aprendizagem. É um trabalho que eu gosto de fazer, está no DNA de professor, né. E apesar que nós temos lá o Adenilson, engenheiro ambiental, competentíssimo aí, junto com a Neiva, que conduz o trabalho lá no Ecomuseu, né? Lá o pessoal pode conhecer um pouco da nossa fauna, conservado por taxidermia, né? Com animais empalhados, tem lá mastofauna, avifauna, os répteis. Então é um ambiente que proporciona aí, né? O Jorge Barleiro de Lacerda, que leva o nome do Ecomuseu, um ambiente que reúne vários recursos, vários atributos para a gente trabalhar essa percepção. Costumo dizer que ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, é importante, já muito cedo, a gente criar essa percepção, né, dos jovens, sobretudo, né? Porque eles são o futuro, mas também já são o presente da sociedade. Sem dúvida, o senhor falou do viveiro municipal, né? Algo que muitos, quem sabe, desconhecem, que eles podem ir até o viveiro, né? Escolher a sua muda. E tem até um certo número que é gratuito, que você pode levar para sua casa. A gente, até um certo número, não precisa formalizar, né? Exato. Até em torno aí de umas 30 mudas, não precisa, pode ir lá e retirar, logicamente. A gente sempre orienta que tem um espaço para poder fazer o plantio, né? Sobretudo das essências nativas, tem frutíferas nativas, as mirtáceas, a muda de erva mate também. Meu pé de cedro é lá do viveiro municipal. Exatamente. Então, a natureza precisa muito disso, né? E as árvores, elas proporcionam aí um componente ambiental importantíssimo, né? Que é a harmonia paisagística, né? Eu conversava algum tempo atrás com outro colega que é da área, e ele me rememorou de um princípio do direito, inclusive o direito ambiental internacional. O direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, isso passa pela harmonia da paisagem, é um direito concedido, inclusive, para quem não enxerga, né? Porque ele percebe a qualidade desse ambiente também por outros sentidos. Sem pelo dúvida. olfato, pelo som, né? Pelo contato que tem com os componentes da natureza, né? Então, esse ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito de todos, está na Constituição, é um bem de uso comum, né? E pelas funções ecológicas essenciais que ele nos proporciona. Você veja bem, a gente polui a água, né? Lança isso na natureza, e essa natureza, por princípios, processos físicos, biológicos, químicos, naturais, devolvem essa água numa condição com possibilidade de uso. Assim como o ar que nós respiramos, né? E aí, a própria Constituição fala disso, cabendo ao Estado e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, isso é muito profundo, essa reflexão, né? Sem dúvida. O direito ao ambiente equilibrado é, inclusive, salvaguardado pela Constituição para quem não está aqui para cobrar os seus próprios direitos, que são os nossos netos, bisnetos, as gerações vindouras que usarão também desses mesmos recursos. O senhor falou do recolhimento do material eletroeletrônico e do óleo de cozinha. Ele é feito só nesta semana ou, se o pessoal precisar entregar em outros momentos, vai ter essa disposição? Nós temos outros locais, como os Poupa-Tempos. Isso fica aberto sempre? Sim, na secretaria, quem tiver um aparelho de eletroeletrônico pode levar nesses locais em
em outras datas. A gente sempre, durante o ano todo, na verdade, né? A gente costuma intensificar essas campanhas justamente nessas datas alusivas. Por exemplo, 22 de março, Dia Mundial da Água. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. 21 de setembro, o Dia da Árvore, né? Então, normalmente a gente intensifica aí porque é um momento especial de reflexão e de outras atividades. Então, por exemplo, agora na sexta-feira, né, já a partir das 8 horas lá na Praça Central, nós estaremos juntamente com a Sanepar, inclusive a Sanepar vai estar expondo uma maquete de uma ETA, uma estação de tratamento de água compacta ali, né, para poder o pessoal conhecer como que é o processo de tratamento da água. Vamos distribuir mudas lá do viveiro também, né? Quem quiser levar a sua mudinha, plantar no fundo do quintal, alguma área rural que queira fazer o plantio. E o recolhimento, por exemplo, de equipamentos inservíveis aí de áudio, vídeo, telefone celular, pilhas e baterias de celulares, né? Fornos, micro-ondas, enfim, toda essa linha aí de eletroeletrônico que muitas vezes está tomando um espaço importante aí das residências, né? E para não jogar isso no local adequado, então o município disponibiliza, né, essa oportunidade de poder fazer o descarte. Esse material é recolhido aí, destinado para empresas que trabalham com isso, cooperativas também. Perfeito. Fazem essa interface aí, para que possa ser descaracterizado e reaproveitado aí muito dos componentes, né, através da reciclagem, do reuso, da recuperação. Com certeza. Como é que foi a participação da sua secretaria nos mutirões da dengue, que foram enormes em Francisco Beltrão? Nós vamos para o 6º mutirão da dengue, né? Agora no próximo sábado. Nós fizemos inicialmente no bairro Novo Mundo e São Francisco, né? Depois no Jardim Seminário, Cantelmo, Pinheirinho e no bairro São Miguel. Foi o último, exato. Foi o último, né? Então, agora no sábado nós estaremos recebendo. Houve a confirmação da data, depois eu verifico certinho. Perfeito. Aqui, né? O bairro que nós estaremos fazendo agora no sábado. Então, é uma união de esforços de várias secretarias, né? Aí a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, normalmente as que são as entusiastas, né? Até por uma questão de ofício mesmo, mas a infraestrutura e mobilidade, a Secretaria de Interior, né, tem nos ajudado muito com todo o aparato de caminhões, de carregadeiras, né, e a oportunidade, então, para estar descartando, sobretudo esses materiais aí que acumulam água. Então, é um ambiente propício aí para a proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito, desculpe, que é o vetor, né, de transferência desse agente infeccioso para as pessoas. Como que o senhor vê a sua pasta, a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal? Ela está bem servida para atender todas as demandas necessárias ou precisa de mais coisas para serem compradas, colocadas para ajudar no seu trabalho? Eu me sinto muito tranquilo para conduzir esse trabalho, primeiro pela experiência, né? São muitos anos no setor público, já fui secretário de Meio Ambiente em outros locais aí, né? Como professor também, 24 anos trabalhando toda a parte de legislação, a parte técnica. E o que me deixa assim bastante tranquilo e bastante seguro é o perfil da nossa equipe, né? Eu tenho uma equipe lá extremamente técnica, são 3 médicos veterinários que atendem lá no Centro Zoonose, mais o pessoal de apoio, 3 engenheiros ambientais, uma bióloga, uma engenheira civil, que é a RT lá do aterro sanitário, um geógrafo, que é o Rigo, né, bastante tempo de casa, já foi diretor, já foi secretário, né? Enfim, uma equipe muito bem, são 3 com mestrado comigo no time, né? Isso permite que a gente distribua as atribuições, as tarefas ali, né? O pessoal com muita experiência, então todo mundo trabalha ali silenciosamente, porque é um trabalho técnico, tem que ter esse sossego. E muitos dos trabalhos que nós fazemos também nem aparecem, né? O pessoal normalmente liga a Secretaria do Meio Ambiente com limpeza pública, que é um trabalho essencial, tem que ser feito todo dia, coleta regular, coleta seletiva, varrição, apesar que a varrição é com a zeladoria. Mas tem coisas que não são visíveis e que tomam um tempo muito grande e que se o município tivesse que pagar uma empresa particular para fazer, gastaria muito com isso. Que são os licenciamentos ambientais, que são os estudos ambientais, alguns projetos são feitos pela equipe, né? As anuências, os pareceres técnicos, as vistorias, né? O trabalho de educação ambiental lá no Ecomuseu, tem um outro engenheiro ambiental lá, mais a Neiva, que coordena todo aquele trabalho, mais o pessoal de apoio administrativo. Então, eu diria assim, quase tudo passa pela Secretaria de Meio Ambiente.
né? Eu transito por quase todas as outras secretarias, porque elas dependem de documento, toda obra do município que tem alguma influência, alguma interação com o meio ambiente, que possa ser efetivo, potencialmente poluidora, precisa ser licenciado no órgão ambiental, né? Então, isso tudo passa por nós. Lógico, sempre cabe melhoria de estrutura, né? Por exemplo, questão dos resíduos, do lixo, né? Nós agora estamos licenciando a segunda célula do aterro sanitário. Brevemente estaremos inaugurando aí os 3 novos barracões para abrigar as 3 cooperativas, né? A Renove, a Marcop e a Plaza Silva. Recebemos agora nessa semana 3 empilhadeiras motorizadas, né? A combustão, 3 balanças. Final do mês vem mais 3 caminhões baús 0 quilômetro, caminhões Iveco com câmbio automático, inclusive, né? E esse é um convênio, né? Do CISPAR, do Parktec da Itaipu. É um convênio intermunicipal aí de saneamento, e o montante de recursos deve passar de 2 milhões aí, né, prensas, esteiras para separar o lixo. Então, tudo isso, né, vem a somar logo na sequência para modernizar todo esse trabalho. O prefeito Pedron já autorizou, nós já encaminhamos o processo de compra de novos contêineres, né, tanto para o lixo úmido quanto para o resíduo reciclável, para poder estar ampliando ali. Principalmente aquela região ali do Kennedy, ali, também ali próximo da Unipar, né? Nós mapeamos isso, vamos estar ampliando aquela região. Lógico, não dá para containerizar a cidade toda de uma vez só, né? Até porque nós temos alguns caminhões que não têm esse recurso do lift para fazer o içamento. Mas nos ajuda muito, sobretudo o resíduo orgânico. Isso permite aí, porque é um resíduo que gera chorume, mau cheiro, né? Então, dentro de um contentor, isso acaba reduzindo esse problema aí. E aí um número menor aí com material reciclável, né? A gente tem tido uma dificuldade aí, Cadu, porque a população ainda não faz o desmanche daquelas embalagens, daquelas caixas, e poucas unidades já tomam todo o espaço do contêiner, né? Então, isso é um problema, porque aí enche o contêiner, aí começam a dispor ali ao redor, parece que a cidade não tem coleta. Então, às vezes tu faz a coleta, né? Nós estamos fazendo no centro agora 2 vezes por dia, de manhã e depois do almoço. 3, na verdade, porque a zeladoria também passa logo cedo coletando aquilo que está fora ali. Mas se logo na sequência uma empresa, uma loja dispor esse material, dá a impressão que a cidade está sem coleta, né? Então isso acaba me criando um problema aí, né? É verdade. E como é que o senhor analisa com relação ao beltronense de modo geral na separação do lixo? Estão fazendo de maneira correta ou ainda nós temos que trabalhar com campanhas para que isso possa ser melhorado? Temos que trabalhar muito ainda com campanhas, né? Para criar essa percepção. Porque o resíduo ele deixa de ser um problema se a gente separar, né? Separou o seco do úmido, 80%, 90% do problema está resolvido. O problema é quando você mistura isso, né? Sem dúvida. Então, a coleta seletiva, até a ordem é o seguinte: se tiver misturado, não recolhe, né? Espera para a próxima coleta, então, está separadinho, né? Essa é a ordem para os agentes, para o pessoal da coleta. Se tiver misturado, a ordem é não recolher, né? Até a próxima coleta para poder dar uma controlada nisso, né? Então, é um processo, né? A gente tem sempre, oportunamente, que possa, momentos como esse, estar comentando sobre isso, né? E sempre aquele apelo para que haja separação, né? Nós temos a coleta do resíduo úmido terceirizada, né? Essa tem pouquíssimas reclamações, tem andado relativamente bem. E a coleta seletiva ainda feito por uma gestão autônoma, é o município que faz ainda. O prefeito Pedron nos solicitou um estudo aí detalhado para ver da relação custo-benefício, de repente terceirizar também a coleta seletiva, né? Porque a nossa frota de caminhões é uma frota antiga, né? Nós recebemos no dia 2 aí, no dia 1º, tinha 3 ou 4 caminhões quebrados, né? Então isso atrapalhou um pouco, né? Coincidiu aí justamente no período de maior volume de geração, então isso criou um transtorno bastante grande. Por determinação do prefeito, fizemos uma manutenção preventiva de 5 desses caminhões, são 6. E agora toda a frota está na rua, né? Temos um caminhão reserva, então surge alguns pontos aí a serem melhorados, mas chegou na secretaria, a gente já demanda isso para o coordenador, ele vai em loco, né? Sempre que posso, vou eu, algum outro fiscal de postura também,
Então a gente está sempre atento a isso, né? E com a colaboração da população fica um trabalho mais fácil da gente fazer. O senhor falou de uma nova célula no aterro sanitário. Para quem não sabe o que é uma célula, o senhor podia explicar? Então veja bem, o que nós fazemos atualmente? Aliás, isso no futuro vai ter que mudar, né? A humanidade não pode continuar enterrando lixo, primeiro que os espaços são raros, não é qualquer área que pode instalar um aterro sanitário. Então, atualmente, o que é um aterro sanitário? É uma forma de disposição final do resíduo vista como ambientalmente, sanitariamente adequado. É uma obra de engenharia, normalmente tem infraestrutura de apoio, como barracões para coleta seletiva, tem lá poços de monitoramento, são poços tubulares até o aquífero para monitorar a qualidade dessa água. E a célula é o seguinte, imagine um campo de futebol, com os taludes ao redor, taludes aí de 1,5 m, 2 metros. Esse solo precisa ser compactado e coberto com a manta de PAD, polietileno de alta densidade. É um plástico grosso, resistente, 1,5 mm mais ou menos, né? Que suporta cargas para impermeabilizar o solo. Ele vem em rolos de 6 metros, vai soldando isso, né? Então, esse campo de futebol, hipoteticamente, fica todo ele forrado com isso, para que o chorume, aquele líquido escuro, que é altamente contaminante por compostos orgânicos e inorgânicos, possa ser retido e não contaminar o solo e também não contaminar o lençol freático. Então, essa é a célula. Então, o resíduo é depositado ali até mais ou menos uns 3 a 4 metros de altura, né? Antes de depositar esse resíduo é feito um dreno de gás e de chorume, né? Como fosse uma espinha de peixe, né? Uns canais com rachões, depois cobre isso com um gel têxtil, para que possa esse chorume, então, ser canalizado, né, para uma lagoa de tratamento. E os drenos de gás são na vertical, são tubos perfurados que vão subindo conforme a pilha, então, cada 3 ou 4 metros, repete essa malha de drenagem do chorume e vai subindo com a tubulação de gás, né? Então, esse gás, o ideal é que fosse captado e reaproveitado como energia, porque é biogás, né? Ou queimado na saída para poder evitar a poluição atmosférica. Então, essa é a dinâmica aí dos aterros sanitários. E aí, periodicamente, diariamente praticamente, né, é feito a cobertura desse resíduo acomodado, compactado com material inerte, que é argila, terra, né? Para poder evitar a proliferação de moscas e mau cheiro e tudo mais. O aterro tem um período de validade, dá para dizer assim ou não? Para promover a viabilidade econômica, ele não pode ser inferior a 15 anos, né? Então, justamente pela infraestrutura de apoio que precisa ser construída, balança rodoviária, isolamento, né? Alguns aterros têm pátio de compostagem, né? Os barracões que servem de central de triagem ali para as cooperativas. Então, é uma infraestrutura bastante cara, né? Só a geomembrana, o PAD, para impermeabilizar 10 mil metros hoje, né? 1 hectare, aí, porte de um campo de futebol, chega em torno aí de 600 a 800 mil reais, né? Só para fazer a impermeabilização, né? E a operação disso tudo, né? O transporte, a disposição, o pessoal, maquinário. É muito caro, né? Realmente é um serviço bastante caro, mas que precisa ser feito, né? Para o futuro, vai para onde isso? O futuro é o seguinte, e aí eu acredito que a iniciativa privada vai ter que entrar nessa parada aí, né? Vai ter que usar esse resíduo, porque de certa forma aquilo ali é recurso que a gente está jogando embaixo da terra, né? Eu imagino no futuro a humanidade retornar esses aterros, esses lixões, e usar esse espaço como jazida, né? Porque o plástico vai estar praticamente igual, metal, próprio vidro, né? O que é de natureza orgânica acaba virando solo. Existem hoje muitas tecnologias para reaproveitamento desse material. Desde pirólise, que é transformar esse resíduo em gás, né? A 300, 400 graus ele volatiliza e num processo seria como uma destilação, né? Algo bem parecido. Esse vapor acaba virando líquido e esse líquido é um combustível, porque o plástico é derivado do petróleo, né? Então, vale aquela máxima de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Certo. Então, você pega, por exemplo, um material de plástico, né, como a capa desse celular aqui. Isso aqui é combustível, por isso que queima facilmente, né? Então, na pirólise, ele vira gás e volta a ser óleo de novo. Então, num processo de beneficiamento, volta a ser óleo diesel, gasolina, querosene, né?
com pneu, é a mesma coisa, né? E é uma tecnologia antiga, a pirólise ela é muito antiga. Ou a carbonização do resíduo. Então, leva-se uma determinada temperatura, aquilo acaba carbonizando, vira uma espécie de carvão, para usar isso numa indústria, numa caldeira, né? Tem solução para tudo, né? O que precisa é investimento público, é vontade política para isso, né? E talvez isso passa por um consórcio de municípios. Porque se você pôr uma planta industrial dessa só para Francisco Beltrão, para Itapejara, para Renascença, não vai... O valor é muito... Não, é muito. Tem que ter a relação custo-benefício e aí precisa ser uma planta bastante grande para poder... Por exemplo, o Aterro Bandeirantes, em São Paulo. O Aterro Bandeirantes gera biogás lá para abastecer uma população de 200 mil habitantes, só com a energia gerada pelo biogás. É um combustível que movimenta um gerador, que gera energia elétrica e abastece uma região grande da cidade. É algo a se pensar com muito carinho, né? Perfeitamente. Então, aí é uma questão de projeto, né? De investimento público, de financiamento, né? Uma linha do BNDES, por exemplo, com juro camarada aí para poder despertar o interesse da iniciativa privada. Não adianta o poder público querer abraçar isso porque não vai funcionar. Isso é coisa para a empresa mesmo, é um negócio, né, para trabalhar com o resíduo para ganhar dinheiro. Essa é a lógica. Que é a lógica das empresas, né? A empresa vive de lucro, né? Porque ela vai disponibilizar de uma estrutura de dinheiro para montar e tudo, ela vai ter que, de alguma forma, tirar isso. Exatamente. E sem falar na função social que isso gera também, né? Tranquilo. Então, por toda essa discussão aí, tem a tal da inclusão social, que envolve aí, esse é o trabalho das cooperativas, né? Hoje a gente vê muitos poucos carrinheiros, ainda tem, né? Mas assim, muito poucos, né? Porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, ainda né? mais com o sol que está fazendo. Né? O ser humano normalmente para sua própria estrutura não é para puxar carga dessa maneira, né? Verdade. Nem animal hoje em dia faz isso, apesar de que é um trabalho muito nobre, tem que ser reconhecido, né? Eu já trabalho aí há quase 30 anos já com esse público aí. É um trabalho digno, um trabalho importantíssimo para a sociedade, que precisa ser reconhecido e ter o respeito da sociedade. Agora, a inclusão social ela é voluntária, não é obrigatória. Eu não posso pegar o camarada trabalhando com carrinho aí, não, agora a partir de hoje você vai trabalhar numa cooperativa. Não é assim que funciona, né? Apesar que lá, né, e nós teremos brevemente isso aqui no município, toda uma preocupação com a ergonomia no trabalho, com um ambiente seguro, confortável, né? Eu falava antes das empilhadeiras. Uma empilhadeira tem capacidade de movimentar um fardo de 500 quilos, 800 quilos. Imagina o ser humano movimentando uma carga dessa. Né? Que muitas das vezes era pego por 4, 5, 6 e arrastado. Então o risco de acidente, né? Eu falo por mim, eu recentemente aí fiz uma cirurgia da coluna da lombar, né? Por alguns exageros que a gente faz enquanto é jovem, a coisa vai, depois começa a aparecer os problemas, né? Então, qualidade de vida no trabalho, segurança, a saúde do trabalhador, isso é extremamente importante. E se Deus quiser, brevemente nós teremos isso aí, inclusive com esse público aí que está trabalhando com os resíduos. Antônio, resta-nos agradecer a sua entrevista, né? Eu sei que a secretaria, todas as secretarias estão muito movimentadas, né, nesse início de mandato. Agradecer ao senhor por disponibilizar esse tempo. E assim que tiver novidades, sempre de portas abertas para trazer informação para a população, que é só assim nós vamos conscientizar, que é falando, que é mostrando, e nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês. É uma pauta gigantesca, né? Muita. Quando tu fala de meio ambiente, tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida é meio ambiente, né? Os fatores físicos, bióticos, antrópicos, socioeconômico, né? Quando você vai fazer um estudo ambiental, por exemplo, um plano de controle ambiental, um estudo de impacto ambiental, você tem que contemplar tudo isso, caracterizar aquele ambiente, né, e identificar aquilo que vai ser bom, aquilo que vai ser adverso. Então é uma ciência gigantesca aí, a gente agradece o espaço aí, né? E ficamos também sempre à disposição aí para trazer as boas novas aí da Secretaria. Tá aí as palavras do Antônio César Soares, secretário do Meio Ambiente e também do Bem-Estar Animal aqui na Web Rádio Cidade de Francisco Beltrão.